Bem, vamos hoje então dar prosseguimento, já o nosso horário aqui está caminhando, né? Deixa eu ver aqui, sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Deixa eu ver se eu liguei. Foi eu que passei? Foi eu, né? Foi você não, tá bom. Então, eu quero ler novamente com os irmãos, como a gente costuma fazer, o enunciado. Esse ainda é o primeiro parágrafo de 3 parágrafos que nós estaremos abordando durante esse trimestre, certo? Então, sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Então, quero ler mais uma vez o enunciado. Nós vamos andar mais um pouco dele. Nós não estamos aqui com pressa, né? Vamos aprendendo aqui juntos, claro, para a glória do nosso bom Deus, né? Então, acompanhem comigo a leitura. Nos diz assim o enunciado do primeiro parágrafo da Confissão sobre esse tema. Ok? A liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho consiste em sua liberdade da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus e do rigor da maldição da lei. Também consiste na libertação do presente século mau, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do temor e aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em seu livre acesso a Deus e em prestar-lhe obediência não por medo servil, mas por amor filial e mente voluntária. A frente, meu já não foi, ó. Já dei aqui. Tudo isso era comum também aos crentes, sob a lei, no que diz respeito à sua substância. Mas, sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada, em sua liberdade do jugo de uma lei cerimonial, a qual a igreja judaica foi submetida, e na maior ousadia de acesso ao trono da graça e nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes sob a lei, ordinariamente, participaram. Então, nós fizemos o seguinte, na semana passada, fizemos uma introdução e consideramos a primeira parte até a culpa do pecado. A gente tratou sobre isso, né? Então, a gente sempre vai por partes, certo? Para nós observarmos a doutrina que está sendo transmitida. Então, nós vimos que todo homem é escravo do pecado. Todo homem nasce nessa vida escravo. Consequentemente, ele tem culpa. Não existe ninguém nesse mundo que não sofra com a culpa. Nem mesmo os povos mais remotos ou bárbaros sofrem sim com a culpa. E isso é prova evidente da lei de Deus que está escrita em seus corações, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 2. Certo? Essa liberdade que Cristo ele então comprou, ele fez isso mediante sua morte na cruz para os crentes. Ou seja, aquele que não crê não é livre, certo? Então, somente os crentes se tornam livres. Por isso Jesus vai falar com muita frequência isso, né? Nós enfatizamos, se o Filho vos libertar, completa o versículo. Conhecereis a verdade. Então, isso é muito importante nós compreendermos. E isso foi feito, claro, sob o Evangelho. Nós somos tirados de uma escravidão, é interessante isso também, certo? Aí você diz agora assim, estou livre, né? Está. Você está livre para ser escravo de Cristo. Ok? Não existe autonomia. Só existe um ser autônomo. Quem é? Deus. Todos estão sob e sempre estarão. Na glória, sim, na glória. O ser mais brilhante e glorioso nos céus está sob Deus. Não existe ninguém maior do que Deus. Então, o fato é que nós nos colocamos de um jugo de escravidão em afronta a Deus. Isso nos trouxe pecado, claro, a culpa, as transgressões, iniquidades, etc. E então, todo homem fica nesse jugo de escravidão. Tanto que Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, ele fala, e o meu fardo é o quê? Leve. Mas você não fica sem domínio. Tanto que você vai ver os apóstolos ali, por algumas vezes, até mesmo no caso de Judas, que é irmão do Senhor, né? Por parte ali de
de mãe, né? E aí ele vai dizer Judas, escravo de Jesus Cristo. Ele não tem problema, isso não é pejorativo isso. Não é uma questão de escravidão servil, como nós vimos aqui, que a confissão ela rebate. Não. É exatamente destacando o amor filial e o serviço a Deus com mente voluntária, como a confissão vai dizer. Isso vem mediante o Evangelho. E uma vez que nós cremos em Cristo, nós somos libertos da culpa. E que beleza isso, né? Poder dormir com a consciência tranquila, embora sabendo que somos pecadores. Mas a gente não, né? Quando nós, como crente, pecamos, aí sim, mais uma vez, lembra que eu falei do Salmo 51, Davi diz, o meu pecado está sempre aonde? Tudo que você vai ver é mediante seu pecado, todo tempo. Até que você confesse. Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa aí alcançará misericórdia. Então, veja a beleza disso na Escritura. Então, a culpa, nós somos libertos da culpa, e nós vimos 2 textos que tratam disso. Vou tentar aqui de novo, ligar, desligar, vamos ver se dá certo aqui. Sara, se deu certo? Ou de novo. A gente tem que fazer um recarrego nessas coisas aqui, né? Não é nem um descarrego. É com você aí, Sara. Passa aí para mim, por favor. Então, nós vimos a liberdade, consideramos, e a liberdade da culpa. E aí vimos as referências. Aí, mais uma vez, eu vou dizer, Sara, passei para a gente novamente, por favor. Por gentileza. Vamos nós. Novamente, eu preciso adiantar aí. Pronto, para os irmãos poderem acompanhar. E consideramos esses 2 versículos, certo? Esses 2 versículos, que é 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, Ele nos perdoa os pecados e nos purifica da injustiça. Isso é tão interessante porque o Senhor vai cada vez mais, mediante o poder do seu sangue, nos trazendo a sua justiça, eliminando a injustiça. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem interessante para você entender. Talvez até lhe ajude em suas frustrações cristãs. Você sabe que uma coisa é pecado, mas você ainda flerta com ela mesmo sendo crente. Ou só acontece isso comigo? Acredito que não, né? Então você sabe que uma coisa é pecado. Aí você diz assim, meu Deus, é pecado. Aí você diz, eu não quero fazer isso. Mas dentro de você ainda há aquela inclinação. Amém? Vixe, tão baixinho. Para coisa assim, ninguém quer dizer amém não, né? É igual quando a Escritura diz, Paulo fala, né? Vos foi concedida a graça de sofrer por Cristo. Aí eu pergunto, quem quer receber da graça hoje do sofrimento? Levante sua mão. Não? Eu entendo, né? Claro que ninguém demanda mais, né? Esse flerte do seu coração está mais, vamos dizer assim, dissecado por Paulo em Romanos 7. Quando ele diz, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal habita em mim, é injustiça. Então acontece, de algumas vezes, alguma coisa má acontecer e você, dentro de você, querer dizer assim, bem feito. Ou é só comigo também isso? Aí você diz, oh meu Deus, e tudo. Então você pede perdão a Deus e cada vez mais Ele vai lhe purificando de toda injustiça diante dEle e lhe trazendo o adequamento à realidade da justa lei. De modo que você vai tendo prazer na lei de Deus, prazer nas coisas de Deus, e você vai passar a aborrecer cada vez mais os seus pecados. Isso é muito bom para a nossa frustração cristã, não é não? Eu considero isso uma frustração, porque Paulo disse, eu quero fazer o bem, meu Deus, e aí está aqui, eu não queria olhar para isso, eu não queria pensar isso, eu não queria agir desse jeito. Aí me perdoa, Senhor, o Senhor perdoa. Você não tem mais a culpa ali, a lei não está mais lhe acusando, o sangue de Cristo lhe libertou, lhe limpou do pecado. Mas você sabe que ainda precisa de mais pureza, de mais justiça. O sangue de Jesus faz isso. Com o passar do tempo, cada vez mais. Deu para entender, irmãos? Tanto a justiça posicional, a gente pode colocar assim, da posição, justificados mediante a fé, Romanos 5, como também o progresso dessa justiça que nós vamos chamar de santificação. A Bíblia fala isso em Hebreus 12:14. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E Romanos 8:33, quando Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
Irmãos, lembra que eu falei aqui na aula passada? Todo mundo nasce com o nome sujo no SPC e no Serasa Celestial e protestado nos cartórios do céu. Todo mundo. Mas uma vez que você crê em Cristo, a salvação acontece, ninguém pode lhe acusar de nada. O diabo não pode acusar. A questão, você vai ver em Apocalipse 12, que ali é um quadro, eu chamo de, quando eu preguei em Apocalipse aqui, uma aquarela teológica, a visão que Deus dá a João. Ele vê, aí ele vê que foi expulso o dragão. Aí João fala, o acusador de nossos irmãos. Ele foi expulso, não tem mais, ele não pode mais. Ele perturba a gente acusando. Fica dizendo para você que você é o pior pecador, e ele está certo. Está certo. O que é que Paulo diz em 1 Timóteo 1,15? Que ele é o principal de quê? Os pecadores. Então o diabo está ajudando, né? Eu sei que perturba, né? Perturba, é ruim. Mas nós sabemos que o Senhor nos perdoa e nada assim pode ser lançado mais contra nós. Tentando aqui novamente. Não. Então, quando eu disser aí, Sara, para frente para a gente, está certo? Para mim aqui está passando. Não está passando. Na sequência, a confissão destaca a ira condenatória de Deus. Ok? Ira condenatória de Deus. E por que a confissão destaca isso? Porque nós podemos sim sofrer com os castigos de Deus. Falei agora, parece católico, né? Cuidado, bichinho, com os castigos de Deus, né? Mas Hebreus capítulo 12 nos ensina que Deus disciplina todo filho a quem Ele ama. E isso, de fato, é a sua justiça nos limpando para trazer para junto dele. Isso não é agradável. Então, nós não sofremos a ira condenatória de Deus. Tanto que a Escritura vai dizer isso em vários textos. A gente separa um ou dois, porque são muitos os textos. Mas nós sofremos sim. Nós podemos, pelos nossos pecados, incorrermos no desagrado de Deus. E Deus julga. Nós vemos vários textos que afirmam isso. Vou lembrar aqui, 1 Coríntios 11. Paulo, a igreja de Corinto, pessoal se degladiando, pessoal com imoralidade crassa na igreja, levando irmãos ao tribunal. Aí o pessoal tomando ceia, e Paulo diz, vocês estão tomando ceia e não estão em comunhão uns com os outros. Como é que pode isso? Quando Paulo diz assim, discernir o corpo de Cristo, a gente pensa que é discernir o corpo de Cristo está lá no céu. O corpo de Cristo está na terra, a igreja. Quem comer e beber sem discernir o corpo, entender a realidade grandiosa de como Cristo une a igreja pelo poder do seu sacrifício, come e bebe o quê? Condenação, juízo, traz ira. 3 coisas Paulo diz. Fraqueza. Segundo lugar, o quê? Doença. Em terceiro lugar, o quê? Morte. Então, aprenda isso como crente. Deus tem maneiras de nos tratar. Se nós não deixarmos alguns pecados, ele vai o quê? Você vai ficar fraco. Ele afeta alguns de forma mais diretamente com enfermidade. Aí ele diz, bichinho trabalhoso, venha logo para cá. Ele não é ira condenatória. Porque nós somos livres da ira condenatória. Mas é o juízo de Deus. É o juízo de Deus. Certo? Aí, de repente, surge na sua mente, pastor, eu estou doente, será que é a ira de Deus? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Mas você sabe. É interessante isso, né? De algum modo você sabe. Porque Deus vai tratando com você. Às vezes Ele vai ali no seu leito, na sua fraqueza, na sua perturbação. Aí você, meu Deus, ele começa o Espírito a... Isso é uma coisa bem profunda que o Senhor faz no coração do crente. O salmista diz assim, uma coisa ocorre-me ao coração. Busca a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu gosto disso. Você vê o Salmo 116, que foi lido hoje aqui, nosso irmão Geni leu, ele fala ali, eu criei, estive sob modo aflito, tudo. Então, você vai observar, Deus julgou Israel, Deus puniu, Deus julga o seu povo. Mas não mais com ira condenatória, no sentido de perdição, no sentido de sermos banidos da presença do Senhor para sempre. O Senhor nos disciplina para aproveitamento.
Então é aquela questão, né? Se estáis sem disciplina, não sois filhos, diz o autor sagrado. Então nós temos o texto aí, veja como é interessante. Passa aí para a gente, Sara, por favor. Do Evangelho de João, capítulo 3, né? A referência 36, que está escrito, percebam a beleza do que o texto nos apresenta na compreensão teológica da escravidão em que o homem se encontra, e por conta que ele pecou contra Deus, ele é culpado e ele merece condenação. Então não é uma questão de que uma pessoa ou outra não está sob a ira. De fato, o texto diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele, o que está escrito aí? Permanece a ira de Deus. Então, você, não sei, você tem familiares. A gente não gosta dessa parte da doutrina, né? Que não são crentes. Nasceu na família, o bebê, a coisa mais linda, não tem problema. Você visitar, se alegrar, mas aquela criança já nasce sob a ira de Deus. E sobre ele permanece a ira de Deus até o dia que ele venha a crer. Se ele não crê, o que acontece? Sobre ele o quê? Permanece. Não é que em algum momento venha a ira. Ela já veio desde que os nossos pais caíram. Permanece a ira. Interessante o texto. Então nos mostra que como é que eu saio de sob essa ira? Quando eu creio em Cristo. Ele me perdoa os pecados, a culpa é banida, e eu agora ando novidade de vida, e a ira condenatória não está mais sobre mim. Isso é evangelho puro, né? A liberdade, então, é o evangelho, é puro isso aí. Por isso é muito importante nós entendermos essa realidade, né? Então, eu assisti ontem até com a minha esposa, saiu um documentário, agora eu não lembro onde foi. É tanto stream hoje em dia, né? Mas, enfim, era de uma mãe, a Andrea Yates, né? Foi no começo dos anos 2000. E a família, o marido dela e ela tiveram a influência de aqueles pregadores de rua, que eram muito comuns nos Estados Unidos, mais lá acho do que aqui. Eu vi aqui alguns, eu me lembro na minha época de juventude, até mesmo depois que Cristo me chamou, tinha um cidadão que ele passava em todo canto dizendo, Jesus Cristo está voltando. Alguém chegou a ver isso aqui? Olha, como o pessoal, ele passava no ônibus, todo canto. Aí o pessoal, ó o doido, né? Aquela coisa. Então, eu lembro disso aí. E eu via isso aí. Aqui, ficou muito conhecido aqui em Fortaleza, né? Jesus Cristo está voltando. Arrependa-se dos seus pecados. Essa natureza aí de pregação de rua, né? Aí o pessoal via até ele como já um desequilibrado, mas enfim, sem as particularidades desse caso. O caso que eu estou falando é que um pregador, então, ele pregava nas universidades, e ele influenciou algumas famílias, algumas pessoas, e ele mantinha, interessante, essas pessoas numa certa escravidão sectária, ou seja, de seita. Ele mandava fitas, mandava panfletos que ele mesmo escrevia, e nisso ele ia dominando a pessoa com a pregação, dizendo, né, e tudo. E essa mulher ela já tinha alguma tendência de depressão pós-parto e tudo. E num dos folhetos lá, é aquela questão, a verdade misturada com mentira, ele dizendo que as crianças, então, enfim, quando passasse dos 12 anos, elas chegariam na idade em que são responsabilizadas diante de Deus, e você, como pai e mãe, se não teve o cuidado de erradicar os males e os pecados deles, você verá os seus filhos lançados na perdição do inferno. Então, era a natureza da mensagem era essa, né? Go to hell, ou seja, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Aquela mensagem de escravidão, da condenação. Certo? E aí essa mulher fez o quê? Eles tinham 5 filhos, 4 meninos e uma menina de 6 meses. O pai saiu para trabalhar, ela afogou todos os 5 filhos para enviá-los para o céu. Né? Então, ela ia na banheira, afogava um, o segundo. O mais velho acho que tinha 7 anos, até a bebê de 6 meses de idade. Né? O que é isso? A gente pensa que isso não é uma coisa real, mas tem muita gente sofrendo nas igrejas, perturbados mentalmente, mesmo depois de crentes, ameaçados por pregadores de que vão para o inferno. Você vai ver que a confissão vai dizer, mais na frente, que nós servimos a Deus não por medo servil,
Porque não está mais sobre nós o quê? A ira condenatória. Então, nós temos que aprender até nisso, falar do Evangelho para o nosso coração, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos e para a igreja. Eu acredito que todo pregador passa por um momento assim, né, meio radical, né? Eu já tive os momentos de... Né, eu falei aqui para os irmãos, eu lembro que uma irmã chegava para evangelizar e ela dizia assim, cuidado não, fogo do inferno está chegando aí em ti. Cuidado não. Aí a pessoa, ixi. Ela disse, se você apenas pegasse a pontinha do seu dedo, colocasse na boca do fogão de gás ali, só uma queimadurazinha, sinta aí a dor, sinta. Num instante você deixar de pecar. Da onde que o servir a Deus, a Bíblia diz que o insensato, o ímpio, mesmo que moído com mão de pilão, ou seja, mesmo que seja moído com pilão ali de grau, se ele não for transformado, de fato ele não deixa de pecar. Tem pessoas que até mesmo encontram prazer na dor, no distúrbio do que é de fato a vida. Então não é a questão do medo servil. Então nós somos livres da ira condenatória, e nós, claro, louvamos a Deus que a ira de Deus repousou sobre o Cordeiro, por isso que Cristo levou sobre si, nós cantamos hoje, não foi? Foi bem, alinhou bem, não foi, Darim? Cristo levou sobre si, né, as nossas maldições, que é exatamente, está aí na sequência. Ou seja, nós não sofremos, nós não entramos mais em condenação. Então não fique, né, se eu posso usar esses termos, paranoico, enfim, perturbado, que, né, você, meu Deus, eu sou pecador. Eita, não, claro, existem alguns momentos que isso pode acontecer. Eu posso até dizer, claro, antes da conversão, às vezes o terror, o pavor é interessante, mas nós como crentes não andamos com medo servil. A ira condenatória de Deus não paira sobre a igreja. Ele comprou a igreja com seu sangue. É por isso que é inadmissível um pregador açoitar a igreja. Isso não pode. A gente pode chamar arrependimento, chamar a pessoa a considerar a obediência, considerar o temor a Deus, né? Mas a gente não pode aterrorizar. Aconteceu o que com essa mãe? Ela já tinha alguns problemas, alguns surtos psicóticos, acabou matando 5 filhos, né? Com a garantia na sua concepção ali de que os mesmos haviam adentrado ao paraíso. Então, uma vez que nós somos livres da ira condenatória, isso se dá porque, à frente, por favor, a confissão vai falar do rigor e da maldição da lei. Então, a liberdade cristã, ela me livra, recapitulando, da culpa, o que mais? Da ira condenatória, o que mais agora? Do rigor, da maldição da lei. Certo? Rigor e da maldição da lei. Deixa eu começar pela questão da maldição. Isso também é algo muito interessante no meio evangélico. Certo? Você tem medo de maldição? Interessante isso, né? Muitas igrejas trabalham com o quê? Quebra de maldição. Né? Vamos quebrar a maldição. Ou então a coisa não está dando certo na vida da pessoa, isso se for maldição. Aí a maldição, abrasileiradamente, vai usar aí fora, vai dizer que foi o quê? Um feitiço. Ou o quê? A macumba. Né? Rapaz, trazendo ainda mais para o popular, o olho gordo. Isso é preconceito. Olho grande. Como é que é? Peitica, é? Está vendo? Tem de tudo, né? E os irmãos muitas vezes vêm com isso. Eu lembro do que Pedro fala, que isso é o fútil legado que nossos pais nos transmitiram. Aí às vezes a gente está em casa e meu Deus, só pode ter uma maldição na minha casa. O que acontece? Tinha uns vizinhos lá perto da gente, que, rapaz, eles brigavam para dormir e acordavam para brigar. É porque para poder descansar tinha que estar cansado, aí brigava, né? Aí dormia. Aí para poder despertar, brigava também. Para poder começar o dia. Né? Para movimentar o sangue, né? Era. Aí a gente, inevitavelmente, ouvia pessoas dizendo, rapaz, desde que eu me mudei para essa casa e tudo dá errado. A pessoa atribui a casa,
atribui ao ambiente, né? E muitas vezes nós, como crentes, trazemos essas concepções pagãs, supersticiosas. Você ainda tem medo da rasga-mortalha? Olha aí, Rio já entendeu, né? Tem medo ainda da corujinha branca? Quando ela passa diz, viva o noivo, aqui tem sal. Ou se converteu dizendo, o Senhor te repreenda. Converteu um pouquinho, né? E a coruja passou, né? Eu me lembro, sabe? Rasgou a mortalha. Eu não entendi nem o que era isso. Essa pobre da coruja é costureira, é cozinheira, é com sal, eu não entendo nada. Está envolvido em casamento, a coruja aí é polivalente, né? Mas isso é interessante. Mas eu vou lhe dizer uma coisa aqui que pode ser chocante para você, certo? Só tem um que amaldiçoa. Quem é? Deus. E pega. Aí pega. Aí pega. Agora me diga, um conhecimento desse, é ou não é liberdade? Não é não? Olha aí que alegria. Não, aí eu vou lembrar aqui de quando Balaão olha para as campinas ali, né? Moabe está Israel acampado, e o Espírito vem sobre ele, falso profeta ali, mas o Senhor usa, e ele diz, não existe feitiço e nem encantamento contra Jacó. Como são belas as tuas tendas, ó Israel. Rapaz, a pessoa fez uma macumba para ti. Foi mandar ele entregar. Não, estou brincando, não estou brincando. Delivery, né? Não existe. Claro que a gente não vai afrontar, fazer. Isso aqui é uma coisa apenas para a gente se descontrair. Nem desrespeitando religião, que eu também não, isso não é correto. Toda religião, ela tem um viés, entenda, divino, embora a mesma não conduza à salvação. Mas refreia os pecados e as paixões humanas e faz com que a gente viva um pouco melhor no meio de uma sociedade que não acredita no Deus verdadeiro. Então isso aí também, em outro momento, a gente pode considerar. Mas o fato é que a maldição é Deus. Deus, quando ele lança, está lá em Deuteronômio, ele anuncia as bênçãos e anuncia o quê? As maldições. Então ele vai dizendo, quando fizeres isso, virá sobre ti isso, virá sobre ti isso, virá sobre ti aquilo. É Deus quem faz. E a maldição maior, claro, é o quê? Que o homem, uma vez que ele caiu do pecado, ele foi sentenciado à morte. E o texto sagrado diz isso, no dia em que dele comer, certamente morrerás. Você se apartará de Deus, foi banido do Éden. Por isso que Cristo vem, agora a nossa referência, à frente aí, Sara, por favor. Cristo vem, Paulo vai dizer em Gálatas 3, versículo 13. Olha o que está escrito. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas não é porque a lei é má, é porque nós é que somos desobedientes. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7 que a lei é santa, justa e o quê? Boa. Mas desobedecer a Deus, você incorre em maldição. Por isso que todo homem, tem coisa, né? Pessoa ouviu isso na internet, tomara que não fique fora de contexto. Todo homem que não está em Cristo está amaldiçoado. Condenação. Condenação. Cristo, uma vez que ele está na cruz, como está na lei, maldito que for pendurado no madeiro, ele recebe a maldição pelos nossos pecados. E aí você vai entender porque que ele diz lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofre a separação. Como Deus se separa de Deus, eu não sei. Eu sei que está escrito e eu creio. Mas ele continua sendo Deus. Então ele sofre, só sendo Deus, para suportar o peso da ira condenatória de Deus em maldição e não ser destruído. Certo? Então ele sofre a ira condenatória, a maldição. Tem uma coisa até no nosso credo, depois eu tenho vontade de fazer um ajuste, porque tem algumas versões do credo, e um pequeno ajuste que eu faria no credo, porque lá diz assim, Cristo, como é que é? Nasceu da Virgem Maria, Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno. Porque ele não já foi morto, não diz ali, então ele já desceu aos mortos, fica redundante. Porque a pessoa diz, não, mas Cristo não foi no inferno. Não, de fato não é que ele foi no inferno, não é aquela doutrina que ele chegou lá, o diabo estava comemorando, né? Já ouviram isso aí também?
diabo vencemos e tudo. Que foi? Lá vem ele, né? Aquela música do Diante do Trono, né? Lembra? Chegou lá pisando, vem cá, bote a cabeça aqui, bote a cabeça aqui. Vou pisar na sua cabeça. Não, não é isso. Calvino, e assim, eu creio, e muitos reformadores, que Cristo, a ideia de descer ao inferno é o status que ele se submete para suportar a ira e a maldição. Quando Cristo estava na cruz, a hora sexta, se fez o quê? Trevas. E a hora sexta era que horas? Meio-dia. Como é que fica tudo escuro meio-dia? Era a hora do inferno sobre Cristo. Da hora sexta à hora nona se fez trevas. Na nossa contabilidade humana, por 3 horas, Cristo suportou todo o poder da ira de Deus e da maldição do inferno sobre si. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, eu digo uma justiça que depois eu posso fazer no credo é colocar desceu ao inferno ou ao Hades, coloca, né? Desceu ao Hades, né? Certo? Tem outros ajustes, mas em outro momento que surgiu o ensinamento, aí os irmãos já vão entender porque foi mudado. O pastor mudou isso aí, começou com mudançazinha. Né? Mas entendendo fica melhor, né? Já está inventando. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, não porque a lei seja maldita, mas porque a desobediência à lei, a não conformidade ao padrão divino, nos coloca sob a sua ira, a maldição, fazendo ser ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, cumprindo o que está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e assim Cristo se fez maldição para que fôssemos feitos bênção na presença de Deus, né? Abençoados pelo Senhor. Vamos à frente? Passa para nós, Sara. E a confissão continua dizendo, essa parte é maravilhosa também, também consiste, olha só, na libertação do presente século mal, da escravidão de Satanás e do domínio do pecado. Maravilha isso. Então, uma vez que somos perdoados, uma vez que a culpa é erradicada, uma vez que a ira de Deus não está sobre nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Romanos 8:1. Maldição, não há mais nada. É por isso que o crente, olha como isso vai lhe preparando para você morrer. É bom, não é não? Vai para lá, pastor, não, mas é. Vai lhe preparando, você fica, está tudo bem, tudo em paz. Tanto que ele vai na sequência, lembra que lá na frente ele fala do medo da sepultura? Ele vem trazendo isso aí, é muito belo. A confissão procura trazer essas verdades, criando, né, as vigas ali da doutrina para sustentar a sua fé cada vez mais. Claro, mediante a palavra de Deus. E uma vez que nós somos libertos da maldição, nós passamos a adentrar em um novo reino. Nós somos livres, libertos da escravidão do presente século mau. E aqui eu lembro de qual um texto que nos diz, Colossenses 1:13, texto belíssimo. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, todo mundo que nasce nesse mundo, nasce escravo desse século mau. Século aí é o mundo. A palavra aí está ligada à ideia do sistema. Não é o mundo criação como nós contemplamos hoje, que destaca a majestade de Deus. Não. Mas é o sistema. Como, por exemplo, a Bíblia vai dizer, 1 João, capítulo 2, verso 15 em diante, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele não está falando de, não posso amar a criação, que beleza, a minha esposa, meus filhos, a beleza da vida, a arte. Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando do século mau, do mundo mau. Quando nós cantamos aqui, ó, conheci um mundo mau. Entendeu agora? E com ele os seus radis, me arrastei no lamaçal. É isso aí, ó. Vê como o grupo ali, acho que é o Elo, né, ainda, ou é o Logos, enfim, já entendeu isso também teologicamente.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, ou seja, a paixão, ou seja, o mundo é só o que se vê, né? Sempre. A Bíblia vai dizer que os olhos não se cansam de ver. E a questão de que a vida consiste apenas em encher os olhos, né? Você já ouviu aquela expressão? É de encher os olhos. Que a paixão, a gente sempre quer. Né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo, as paixões e a soberba da vida. Que é o quê? Que é exatamente, aí, nós podemos observar, o pecado dos nossos pais, delineados ali por João. Porque quando Eva olha, ela vê que o fruto é agradável aos... É aí que vem a concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne, ela diz, aquele fruto é saboroso para comer. Vendo que era desejo, ela foi, tomou e comeu. Aí é o que? A soberba da vida. Deus para lá e eu para cá. Eu faço o que eu quiser. Quem manda em mim são os meus olhos e o meu ventre. Isso aí é a lógica, é a prédica do século mau. Gratifique as suas paixões. Gratifique os seus prazeres. Faça tudo o que lhe der na cabeça. Né? É aquela questão de que não existe pecado abaixo da linha do Equador, né? Como uma música antiga dizia. Né? Faça, ou como dizia, né? Roqueiro perturbado, faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Ou seja, a ideia é exatamente de você, isso é o século mau. Paulo, escrevendo aos Efésios, abre aí comigo. Ele vai dizer assim, olha. Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, os irmãos conhecem o texto, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Veja, nos quais andastes outrora. Olha o que é que define o século mau. Segundo, o que é que está escrito aí? O curso deste mundo. Veja o que ele continua dizendo no verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Aí vem, éramos por natureza filhos da ira, está vendo? Com a questão da ira condenatória. Quem nasce nesse mundo já nasce filho da ira, sobre ele permanece a ira de Deus, por não conhecer o Senhor. Então, isso é o curso do mundo, isso é o século mau. É o sistema que hoje ensina e prega contra a família, enfim, contra as questões normativas da vida. Hoje em dia você é o que você pensa que você é. Me acordei hoje eu sou... Estava vendo um documentário falando sobre orelhão. Orelhão telefônico. Rapaz, acordei eu me sentindo orelhão. Minha filha vem aqui fazer uma ligação em mim. Que é isso? Não, eu estou me sentindo orelhão. Não caiu a ficha, não? Olha. Pastorear isso aí. Então, a pessoa, que absurdo isso. Né? Você é o que você nasce assim. Não, mas isso aí é uma construção social, identitária e tudo. Isso é o século mau. A distorção das coisas. Que vale mais, aquelas massas do mundo, que a gente traz para a igreja. A gente traz para a igreja. Gosto muito de aplicar essas questões práticas. Né? Acho muito importante isso aí. Você traz para a igreja a ideia de que vai casar, mas não bote sua confiança no seu marido, não. Ele é hoje e não é amanhã. Isso é filosofia do século mau. Né? Cuidado. Tem filho? Tem. Seu filho é seu filho. Seu marido e nada é a mesma coisa. Isso aí é filosofia do século mau. Ele saiu de dentro de você, mas seu marido é outro. De repente você arranja outro, você arranja outro. E isso entra na igreja. As mães criam as filhas para serem as maiores profissionais na sociedade. Mas não criam elas pensando na questão de gerarem filhos, de construir família. E isso é influência do século mau. Dentro da igreja. E às vezes ensinado, pregado. O século mau adentra pela psicologização das verdades.
De muitas formas, o século mau ele vai realmente contaminando, né, a mente da igreja. Há um culto e tal, nós estamos aqui. Rapaz, que coisa chata, vamos descer em pé falando um bocado de coisa. Tivesse aqui mais alguma coisa, sei lá, com mais pirotécnica. Ou seja, o culto passa a ser mais performático para poder prender a atenção das pessoas. Isso é século mau entrando na igreja, determinando a adoração. Performance. Usando até a Bíblia, não, mas cada pessoa é importante no corpo de Cristo. Amém. Então cada pessoa tem que ter o seu momento. Aí eu, peraí, momento como? Não, né? Eu conto essa história para os irmãos. Estava um pastor uma vez, a irmã disse assim, mas meu filho quer cantar. Ah, seu filho quer cantar? No gabinete. Aí o pastor disse assim, pois cante. Não, porque ele quer cantar na igreja. Ele quer cantar, ele quer ser o novo roxinol gospel. Olha. Então essas questões performáticas é o que vem do mundo. Eu quero uma coisa mais participativa. Hoje em dia eu mando num toque, né? Tal. Deus escolheu, e eu gosto muito de lembrar isso aqui, para a gente não ser levado pelo século mau. Isso é maravilhoso. Você não vai mudar isso. No dia que uma igreja mudar isso, sai dessa igreja. Deus é o Deus do discurso. Deus é o Deus da palavra. Deus é o Deus que fala e as coisas acontecem. Ele criou o mundo pela palavra do seu poder. Quando ele desce do Monte Sinai, ele diz, não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão. A palavra. Nosso Deus, como diz a minha esposa, ele é fino, ele é intelectual, ele é educado, ele orienta. Né? Ele é tão fino que ele se revela por livro. Tem cor melhor do que livro? Quem tiver o seu Kindle, não tem um problema, eu também tenho. Mas livro é livro. Livro é bom demais. E Deus se revela mediante um livro. O Deus do livro. Que maravilha, isso é belo, não? Então, isso é muito importante para a desconstrução do século mau. Aí vem a referência, passa para mim, por favor, Sara. Olha que beleza essa referência em Gálatas, capítulo 1. Falando acerca do Mestre, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quem foi? Cristo. Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A nossa vida cristã consiste em todo tempo. Tem as plantazinhas que são trepadeiras, né, cara? Você compra ela pequenininha, ela começa a se enrolar. Minha esposa comprou lá em casa, colocou, ela vai pegando no corrimão, aí subindo. Se a gente duvidar, já está enrolando a gente na cama, né? Aí crescendo. É constantemente a gente querendo se arraigar no mundo e Cristo arrancando a gente pela raiz. Venha para cá. Cristo se entregou para nos arrancar desse mundo pela raiz. Porque quando ele vier para julgar o mundo, está lá em Malaquias, não ficará nem o quê? Raiz e nem ramo. Quem deitar a raiz aqui será consumido pelo fogo. Cristo se entregou por nós para nos desarraigar. A palavra desarraigar é literalmente isso, arrancar pela raiz. Você fica teimando lançando aqueles, né, quem entende mais de biologia, os filamentozinhos, não sei se é filamentos, que é. Aí você pega ela, não é cheio de, né, aquelas terminações, vem enroscando. Jesus vai tirar tudinho. Tem umas mais profundas, tem umas mais emaranhadas, não é? Mas ele vai desarraigar. Ainda tem a complicação de crente gostar de deitar raiz com ímpio, não sei que negócio é esse. Está na Bíblia isso, pastor? Está. O Senhor plantou o trigo, veio um homem mau e plantou o quê? O joio. Aí o joio mistura a raiz dele com a raiz de quê? Do trigo. Aí a gente quer... Mas Jesus vai fazer tudo isso aí. Tanto que ele, na separação, no final dos tempos, ele separará o joio do trigo. E isso consiste no apartar das raízes. Né? Que maravilha isso, né? Então, isso também é a libertação, certo? Isso também é libertação. Na sequência, para nós, vamos parar nesse ponto, né? Chegando no nosso time aí. Ele nos libertou da escravidão de Satanás. Isso também é uma coisa que as pessoas não gostam. Né? Efésios capítulo 2, antes de a gente ler aí Atos 26, nos diz assim, deixei até aberto aqui ainda, minha Bíblia. Ele vos deu vida, estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, olha que coisa, mais uma verdade que é impactante. Você pode ficar assim, meu Deus, né? Porque quando a gente fala do julgo desigual para os irmãos, eu gosto de aplicar essas coisas. Você é jovem, moça, rapaz, você creu em Cristo. Eu creio, pastor. Você é uma nova criatura, eu sou. Aí você vai se relacionar com a pessoa, você é escrava de Cristo e ela é escrava de Satanás. Eu não estou entendendo. Você entende que o Espírito Santo atua em você e o Espírito de Satanás atua nele? Pastor, vira essa boca para lá. Não, vire a sua boca para lá. Eu não. Como é que você tem o Espírito Santo atuando em você e você vai se fazer uma só carninha com alguém que está atuando nele, o Espírito da desobediência, ou seja, o Espírito da potestade do ar? É uma coisa tão assim, né? Eu fico, meu Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala de mesa de Cristo, mesa de demônios, né? O altar de Deus, o altar dos demônios. Paulo usa essa linguagem, isso é chocante. Mas hoje em dia, não, mas isso aí... Veja, Paulo diz, o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Quando Judas vem, lembra que ele estava na ceia, e a Bíblia diz que o Senhor deu o pão a ele molhado. O que está escrito lá? Depois, na sequência, aconteceu o quê? O diabo entrou nele. O crente, o diabo não entra. 1 João capítulo 5 diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O Espírito Santo é que habita no crente. E aí o que é que acontece? Quando Judas vem se aproximando, Jesus falou, eis aí o príncipe deste mundo, que vinha nele ali, o diabo, o Espírito atuando nos filhos da desobediência. E ele nada tem comigo. Nada tem. Então, às vezes eu fico, né? Até mesmo, né? Quando a gente fala de amizades muito intensas com pessoas do mundo, a gente fica sem entender como é que um crente, que é uma pessoa descrente, ela tem a linguagem dela, a linguagem chula, tem os valores dela, valores contrários. Você tem uma proximidade estratégica, até de falar do evangelho e tudo, mas uma comunhão, uma união tal, que até, como no caso de Paulo fala em Coríntios, até de amizades e proximidades. Do argumento ali de Paulo, do menor para o maior, você não deve se associar com ninguém que não tenha de fato nascido de novo. Como é que você faz do ambiente dos ímpios um ambiente de conforto para você? É uma coisa insuportável para o crente. Assim, você está ali, conversar, claro, tem família, foi um aniversário, para você saber entrar, sair, tudo bem, mas fazer daquilo, né? Ou seja, o dia do Senhor, está com a igreja, não existe lugar e ambiente melhor para nos realizarmos do que nossa família, que é a nossa primeira capela, a nossa primeira congregação e, claro, a igreja do Deus vivo. Paulo, veja, está escrito aí, no caso Lucas registra, em Atos 26, 18, para lhes abrir os olhos, a pregação do Evangelho, e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. A ideia de potestade, de autoridade, domínio. Aqueles que não servem a Cristo, servem ao seu Senhor, que é o diabo. Jesus foi muito enfático quando falou com os próprios fariseus, que eram as autoridades religiosas da sua época. João 8,44. Vós sois filhos de quem? Do diabo, Jesus fala. Vós tendes o diabo por pai, embora eles fossem religiosos. Então, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados em mim. Então, a libertação da escravidão de Satanás, né? A pessoa pensa às vezes que alguém só é escravo de Satanás se ela for possessa por um demônio. Não. Todo homem e mulher nascido nesse mundo, nascido sob maldição, sobre ele permanece a lei de Deus e ele é conduzido todos os dias da sua vida pelo diabo, usando o sistema desse mundo para iludi-lo. O diabo não quer aparecer, estrategicamente ele age, moldando a mente das pessoas e conduzindo-as à perdição eterna. Mas em Cristo Jesus, nós não mais seguimos os seus ardis. Então, João 8, 1 João 3, é isso? 1 João 3, olha que beleza, isso acontece na nossa vida. O apóstolo João diz assim, 1 João 3, acho que é o verso...
8. Aquele que pratica o pecado, quando ele fala de praticar o pecado, vive no pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Desde o Gênesis está ali dando trabalho. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para o quê? Destruir as obras do diabo. Então você foi liberto da escravidão de Satanás. Quem crê em Cristo, serve a Cristo, não mais andando segundo o curso deste mundo, para a glória de Deus. Amém? Vamos para casa? À noite nós voltamos, semana que vem nós prosseguimos. Vamos falar sobre o domínio do pecado e outras liberdades aí gloriosas que o Senhor nos deu em Cristo.